E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber nossas notificações. Hoje estamos falando aqui de João 18. Nesse capítulo, Jesus vai ser preso, tá? E é o momento em que o evangelho chega no ápice dele. Na verdade, esses três últimos capítulos aqui é o clímax de todo o evangelho, é o fundamento daquilo que aconteceu, tá? Então vamos estar lendo aí para você ver o que vai acontecer aí com Jesus. Nós vamos ler até o 14, tá? Tendo terminado de orar, então Jesus ele fez a oração, né? Por ele mesmo, pelos apóstolos e por todos os discípulos que viriam a crer. Então Jesus ele saiu com seus discípulos, né? E atravessou o vale de Cédron, do Cédron, que era um local lá. E do lado havia um olival onde entrou com eles. Então Jesus estava atravessando um vale e entrou ali no olival, uma plantação de oliveira. E aí Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Engraçado que quando ele fala que olival, ele está indo de encontro, né? Ao lugar onde as oliveiras elas davam as azeitonas e ali se extraiu o azeite. É como se aquelas pessoas fossem colher Jesus ali no meio daquelas oliveiras. E isso é interessante, né? Que depois aí vem o Getsemane, que traduzido é prensa hidráulica. Então a gente vê como Deus é engraçado. Ele faz umas coisas assim que tem referência com várias outras, né? Então Jesus ele foi ali preso como se ele fosse ser colhido para fazer algo, entendeu? Mas vamos continuar. Então Judas, o traidor, ele conhecia aquele lugar, né? Porque esteve com Jesus muitas vezes. O engraçado aqui é que o traidor ele vende o amigo em um lugar conhecido. Então o traidor ele acaba vendendo o seu lugar de intimidade, né? Com aquele que conhece o seu amigo. Então Jesus havia ficado com ele várias vezes lá e justamente pagaram por conta dessa intimidade que Judas tinha com Jesus. E isso levou a ser traído e talvez tornar a traição mais dolorida. Bom, então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Então, quando ele fala aqui soldados, provavelmente eram soldados que faziam a proteção ali dos chefes religiosos e os guardas, que eram aqueles que guardavam, mas não eram soldados romanos ali. Ainda não sei se de fato essa questão aqui de soldado, se era um soldado mesmo romano ou se era algum soldado ali da tribo responsável por estar cuidando da parte sacerdotal, né? Que era a tribo de Levi. Mas enfim, vamos lá. Jesus, sabendo tudo que ele ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Então, tipo, ele estava dentro de um lugarzinho assim. E aí, quando os discípulos, imagina só, os discípulos com medo e tal. E aí, Jesus pega e sai sozinho e pergunta quem que eles estão procurando. E aí, os caras falaram: ah, Jesus de Nazaré. E aí, Jesus respondeu para eles o quê? Sou eu. E esse sou eu, ele faz a referência àquilo que Deus falou ali com Moisés na sarça ardente. Eu sou. Tá? Então, tanto o sou eu como o eu sou são mesmas referências, uma em hebraico e outra em grego. E Jesus que disse isso, né? E Judas, o traidor, estava com eles, porque foi aquele que encaminhou todas as coisas. Só que quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Aqui eu tenho, na verdade, uma dúvida muito grande em relação ao texto, se ele estava falando de algo espiritual ou de algo físico mesmo, apesar de eu entender que seja algo físico, só que eu fico impressionado que quando ele disse sou eu ou eu sou,
esses soldados eles foram para trás e caíram, tipo, no chão. O que levaria essas pessoas a caírem, a não ser se fosse a autoridade de Jesus. Então, a autoridade de Jesus derrubou aqueles homens só por ele pronunciar o nome dele, tá? E quando aqueles homens caíram, e aí eu digo assim que eu acredito que seja um cair físico, só que poderia também ser referenciado a um domínio espiritual, mas não vou entrar nesse assunto. Porém, é um texto que me deixa bastante intrigado. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Ou seja, aqueles homens apóstolos que estavam com Jesus. Então, mesmo Jesus, na hora de se entregar, na hora de padecer, ele estava livrando a cara de quem andava com ele. Então, ele se entregou justamente por ser no lugar dele. Interessante é que essas pessoas poderiam ali tá querendo levar também alguns discípulos, só que não levaram os discípulos e levaram apenas o mestre. E engraçado é que ele fala: ó, deixa esses aí que eu vou com vocês. Então ele se ofereceu, justamente falou: ó, não ofereço resistência e por favor, não por favor, né? Mas deixem esses homens ir embora, inclusive no imperativo, né? Ó, se vocês estão me procurando, deixem ir estes homens embora. Então, ele dando uma ordem, uma autoridade, expressando a autoridade dele. E isso aconteceu para que se cumprisse, né, uma das profecias da Escritura, que é aquela de: não perdi nenhum dos que me destes. Simão Pedro, que trazia a espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Mal. O que me chama a atenção bastante nesse texto é que, de fato, Judas, ele não, ou Judas não, Pedro não se importou em dar a vida dele por Jesus, mas da maneira como ele queria. Tipo, ele foi para o ofensivo. E eu fico imaginando o porquê, como que uma pessoa consegue cortar a orelha de outra, a não ser que for por um golpe diagonal e a outra esquivando, porque seria muito complicado cortar a orelha aqui e não pegar em partes vitais, no pescoço, ou cortar a orelha de baixo para cima e não pegar. A não ser que justamente ele tivesse dado um golpe para arrancar a cabeça dessa pessoa e essa pessoa ela tipo deu uma desviada de lado e nessa desviada a espada passou rente à orelha. Então passou rente à orelha e fez o que com a orelha? Arrancou a orelha do cidadão. E aí Jesus, porém, ordenou a Pedro. Olha que magnífico. Ele não ficou nem um pouco preocupado em relação às coisas, mas ele falou: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Então Jesus ele estava consciente daquilo que ele deveria fazer e que aquilo de fato era um cálice que Deus havia dado para ele e não poderia fugir disso. Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e amarraram-no, tá? E levaram aonde? Não sei nem por que amarraram ele se ele se entregou, mas ele achava que Jesus era muito perigoso. Ou que ia fazer um milagre e ia matar alguém ali, não sei. As pessoas estavam com bastante medo dele, pela quantidade de pessoas que levaram, o armamento que levaram e ainda amarrando ele. Bom, e aí levaram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, e Caifás era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo o povo. E ele falou isso justamente no capítulo 11, verso 50. Tá? Ó, não percebei vós, é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação. Justamente porque ele acreditava que ali estava sendo conspirado algo para tirar a terra, a nação dos judeus. Então Jesus ele foi levado ao sogro de quem já havia arquitetado o plano dele. Então o destino de Jesus ali já havia traçado muito antes por Deus, claro, como a gente vê em Apocalipse 13:8.
que a morte do Cordeiro já estava predestinada desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus já sabia que iria levar Jesus para a cruz desde a fundação do mundo. E agora, não só destinada por Deus, vou falar nesse sentido, mas os homens já estavam com o destino daquilo que eles queriam fazer com Jesus traçado também. Então eles já sabiam o que eles queriam fazer, não obviamente como Deus desde o começo do mundo, mas desde o momento em que eles decidiram assassinar Jesus, que foi justamente em Mateus 11 ali. Então essa daqui foi a oportunidade que foi gerada em Mateus 11, consequência na verdade da ressurreição de Lázaro. Então a ressurreição de Lázaro, ela tem uma grande relação com a crucificação de Jesus. Então uma evidência do poder de Deus, ela na verdade foi o ápice, o cume daquilo que essas pessoas estavam suportando em relação ao ministério de Jesus, e decidiram não suportar mais e matar ele. E aí ele resolveu o quê? Sair de perto da multidão e conversar com os discípulos, treinar os discípulos. Ainda que eles não entendessem ou não conseguissem compreender o que estava acontecendo ali, mais tarde eles compreenderiam. E aí Jesus, no caso, ele teria concluído a sua obra aqui na Terra. Tá certo? Muito obrigado por ter ficado aqui até agora. Curte, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações. Até logo!